Eu gosto muito quando nós temos gente aqui na nossa plateia que tem a sua pergunta. Eu estou aqui com o Thor, ele é de Muriaé, Minas Gerais. Bem-vindo, querido. Obrigado. Boa noite. Qual a sua pergunta? Como é que um professor católico pode fazer para poder levar a doutrina social da igreja para a universidade, para as faculdades? Para quem é a sua pergunta, querido? O Dr. Paulo César. Ok, muito obrigado. Amplio a pergunta do Thor. Como é que a Universidade Católica deveria levar a doutrina social para dentro da Universidade Católica, não? Então, já algumas universidades, alguma escola, inclusive aqui na Faculdade Canção Nova, já há uma disciplina que se chama Pensamento Social da Igreja. Agora, o professor que vai ministrar essa disciplina, ele precisa estar convicto dos valores que a doutrina social da Igreja vai propor, né, no caso, para os alunos. E, particularmente na universidade, mais do que nunca, precisamos articular fé e razão, né? Os argumentos não podem ser só de fé, mas também não só de razão, né? E parece-me, eu insisto naquele ponto que eu já acenei de início, que uma chave para dialogar com os universitários, inclusive com os professores, é a chave antropológica, né? A doutrina social da Igreja, como não poderia deixar de ser, ela abre a visão de ser humano, que implica, inclusive, nessa dimensão social e política do ser humano. Como é que nós respondemos para o convívio social de uma cidade, de um estado, de um país? Como é que nós respondemos, quais são os critérios que nós temos para organizar a sociedade, tendo em vista o bem do ser humano integral? Então, à medida que o professor conseguir, de forma convincente, a levar os alunos a pensar, refletir e se convencerem dessa proposta, ele está levando a doutrina social da Igreja. Agora, é claro que não depende só do professor, depende de todo do projeto pedagógico da universidade, do projeto pedagógico do curso em que ele ministra a aula, não? Mas possível é, e aqui posso dizer aqui na Faculdade de Canção Nova, já está acontecendo, né? Há uma disciplina, um curso de filosofia, que está trazendo a doutrina social da Igreja. Agora, a doutrina social da Igreja não precisa resumir a expressão dela apenas numa disciplina, né? Os demais professores também, de uma forma ou outra, eles podem e deveriam, sem atrair a identidade da própria disciplina, passar valores que caminham nessa direção da doutrina social da Igreja também. Ok. O professor Paulo está me dando uma ideia bacana, viu? Até já comento com a produção do programa para a gente trazer o pessoal da Faculdade Canção Nova aqui, a direção da faculdade, para a gente apresentar a faculdade, enfim, você poder conhecer mais de perto. Eu prometi para você o telefone do Michel, que é o responsável pelo aprofundamento para casais neste final de semana agora em João Pessoa. Aí em João Pessoa você vai falar com o Michel. Vamos deixar o telefone dele louquinho agora, tá bom? O telefone do Michel ele está dispondo o celular dele. É maluquinho. 8827-0186. 8827-0186. É o telefone do Michel. Aí em João Pessoa com quem você fala para se inscrever no aprofundamento com o tema O Nosso Amor é para Sempre, a partir deste sábado pela manhã, aí em João Pessoa. Está valendo ainda a sua participação, você que liga para nós através do 0 operadora 12 31 86 2600, as primeiras 4 ligações. Você liga e se associa à Canção Nova através do débito automático, ou se você já é sócio, você opta pelo débito automático hoje. Os 4 primeiros vão receber em casa o livro Quando a Família Reza, que é um guia de espiritualidade e vida de oração para a família, que é do Ricardo, que sou eu, Eliana Sá, minha mulher, e o Du, essa linda família que está aqui, é a minha família. Eu vou aproveitar e já vou autografar, você vai receber autografado, tá bom? Leila, próxima pergunta, por gentileza, para o doutor Evandro. Carla. Oh, nossa. Saudade da Leila, né? Ah, gostei. Saudade. Um abraço para a Leila, lá de João Pessoa. Leila, Carla. Vamos lá, querida. A pergunta, então, para o doutor Evandro ainda sobre política. Doutor Evandro, a doutrina social da Igreja fala em alguma parte sobre política partidária e campanhas políticas? Qual a orientação?
Veja, esse é um tema muito interessante. Pegando um gancho naquilo que o professor Paulo dizia, para a gente entender a doutrina social da Igreja, nós vamos ter que perceber que a fé católica, ela não corta o ser humano ao meio. Ou seja, agora eu vou viver o meu lado espiritual, agora eu vou viver o meu lado humano. Na fé católica, isso não existe. Até porque, se eu deixasse de ser humano, o que eu seria? O que ficaria? Então, não. Existe, na nossa fé, nós temos a nossa humanidade e, ao mesmo tempo, profundamente inspirada naquilo que o nosso Senhor fala. A Igreja, através da doutrina social da Igreja, da sua doutrina social, ela não ensina sobre política partidária. A doutrina social da Igreja nunca desce a questões técnicas, como organizar uma campanha. Doutor Evandro, me desculpe interrompê-lo. Por favor, vamos explicar o que é política partidária. A política partidária é a pessoa fazer parte de um partido, estar filiada a um partido, ela ser candidata, ela participar de campanhas políticas, como nós tivemos as campanhas políticas municipais, não é? Então, por exemplo, o que a Igreja vai dizer? Olha, os leigos devem participar da política. Ela coloca alguns critérios para essa participação política. O compromisso com o bem comum, que o professor Paulo já falava, essa visão que o padre Toninho trazia de animar a sociedade de uma maneira cristã. Ela coloca algumas coisas que não são permitidas, por exemplo, o Estado querer substituir a família. Então, são princípios. Agora, como eu devo... Princípios cristãos aplicados à política. Agora, qual o partido que eu devo me filiar? A Igreja não diz. Como eu devo fazer a campanha? Justamente aí é o partidarismo. Aí seria a política partidária. Por que isso? Porque o mesmo Deus que nos dá a fé e a doutrina social da Igreja também nos deu uma razão e uma prudência que o ser humano possui para tomar essas decisões práticas. Então, quando a gente fala em questões técnicas, ou seja, partidos, eleições, campanha, a Igreja não entra nesses pormenores. Por quê? Porque o ser humano racional, e essa racionalidade, essa razão, essa inteligência, ela é dada por Deus, o próprio ser humano pode se organizar quanto a isso. Então, a doutrina social dá os princípios, dá os valores e deixa a pessoa como cidadã, e aí ela não é mais um fiel, entre aspas, ela é um cidadão, ela vai organizar. O ser humano é capaz de organizar a sociedade, organizando-se em partidos, a Igreja reconhece a legitimidade dos partidos políticos, ela entende que deve haver partidos políticos, os fiéis leigos podem e devem se filiar a partidos políticos. Agora, quando se pergunta qual partido, como fazer campanha, essas questões que a gente chama de técnicas, aí a Igreja diz, não, isso é assunto da razão, isso é assunto do próprio cidadão. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Quero mandar um abraço para a Ana Lúcia, cantora do Ministério Amor e Adoração, que está nos acompanhando agora. E quero também parabenizar, está chegando aí o DVD do Ministério Amor e Adoração. Obrigado, Ana Lúcia. Quem quiser seguir a Ana Lúcia no Twitter é @analucia_cn. Carla Picolotto. Oi, doutor Paulo. Adendo, claro, por gentileza. O doutor Evandro já colocou. Agora, quando o católico vai se filiar a um partido, ele deve preventivamente dar uma olhada no estatuto do partido. Né? Se no estatuto desse partido vai levá-lo a alguns compromissos que conflitam com a fé e com a moral da Igreja, era bom que ele não se filiasse naquele partido. Agora, é a iniciativa dele, não? Suponhamos que no partido, está lá no programa do partido, alguma adesão no partido, legalização do abortamento, o laicismo, né, bem assim expresso, o expresso ou implícito naquele estatuto. Então, o católico, o cristão em geral, né, não só o católico, ele deveria optar por outro partido, não por aquele, tendo em vista o programa, os objetivos daquele partido. Né? Então, já é uma digamos, um discernimento que a razão, né, e a fé devem trazer para que a decisão de filiação
seja feito de forma sábia, né? Perfeito. Muito obrigado. Carla, me dá notícia, por gentileza, da nossa enquete. Nós estamos com uma... Onde é que eu estou? Estamos ali, né? Nós estamos com uma enquete, ela está no facebook.com/RicardoSarcene. E a pergunta é, quando o assunto é doutrina social da igreja, qual é a sua maior dúvida? Como é que está a participação aí, Carla? Temos algumas perguntas já aqui e muitas pessoas já votando nessa enquete também, né? Os temas que são mais... Ok, são 4 temas. O que é a teologia da libertação, que já foi respondido no princípio. Por que os sacerdotes falam pouco? Pronto, chegou a hora do Patroninho agora se explicar. Falam um pouco da verdadeira doutrina social da igreja. Teologia da libertação é um movimento supradenominacional de teologia política. E quais os caminhos para colocar em prática a doutrina social da igreja? Ok, segura isso aí que tá bom demais. Vamos responder essa questão que é uma das mais presentes na nossa enquete. Por que os sacerdotes falam pouco da doutrina social da igreja? Não é que não falam pouco, é que muitas vezes, Ricardo, que o tema ele é muito abrangente e muitas vezes também o sacerdote, ele não... que é um tema tão complexo, que eu falo que é tão complexo, que precisa se debruçar, né? Debruçar mesmo. Então é mais fácil você falar do Evangelho, mas o Evangelho ele é uma doutrina social também. Jesus pregou isso, né? Quando falava da partilha, quando falava do cuidado dos pobres, né? E não acumular riquezas neste mundo, mas no céu. Quer dizer, é uma doutrina social que o próprio Jesus ensina. Mas a doutrina social, né, nós sacerdotes precisamos ter, principalmente nessa época de eleição, falar, conscientizar as pessoas, como o professor Paulo disse, né, dessa questão da valorização da vida. Tá? Nós temos que incentivar isso. Uma vez eu lembro, quando eu estava na última paróquia que eu trabalhei, eu fiz uma missa chamada Missa da Justiça e Paz. Chamei todos os candidatos a prefeito e a vereador para participar de uma missa. E eu falei do que a igreja fala sobre a doutrina social. Né? Falando, olha, qual que deve ser o papel do político, isso e aquilo. Eu enfiei a cara, como diz, né? Tive que estudar, tive que ler, tive que me aprofundar para poder falar para os políticos o que a igreja pensa sobre a doutrina social, qual deve ser o papel de um político e assim por diante. Então, nós padres precisamos, uma vez ou outra, falar. Muitas vezes, o padre está falando de política. Não está falando de política. O padre está apenas exortando, né? Exortando as pessoas a terem essa consciência social também, porque o Evangelho nos leva a isso. Também porque umas coisas bacanas que a gente está aprendendo aqui no programa é que a doutrina social da igreja, talvez até pela expressão a gente ligue diretamente a questões políticas, mas ela é muito mais abrangente do que as questões políticas, porque ela diz respeito às relações do ser humano de modo geral, não é verdade? Exato. Família, trabalho, vida econômica, abrange todas as dimensões. Então, abre bastante o leque, de fato. Coisa de família. A família hoje está sendo atacada, está em crise, né? Então, o Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil a primeira vez, ele tem essa expressão: destrua a família e vai destruir a sociedade. Uma outra linda que eu gosto, ele fala, o futuro da humanidade passa pela família. Quer dizer, sem família não tem futuro. E a família hoje está sob o ataque. É uma espécie de projeto, não é um ataque espontâneo, ou digamos assim, intermitente. Há um projeto em minar essa concepção de família que vem da tradição e da experiência cristã. Porque essa família, segundo uma ideologia, ela é considerada fruto de uma visão burguesa da família. Então, temos que ter outros tipos de família, que não esta esposa, filhos, etc. Fidelidade conjugal, etc. Há um projeto que está em andamento, né, que nem sempre está explicitado. Isso tem a ver com a fé cristã, a fé católica, com a doutrina social, etc. De fato, essa é uma denúncia muito importante, também porque a família tem sido uns assuntos que a gente assim capricha aqui, trocando ideias, justamente porque vemos todas as nossas famílias vivendo esses desafios. Obrigado, professor. Ricardo, desculpe, entra
há também um processo, por falta de formação e outros fatores, de dissociar a fé da moral. Né? Eu sou católico, mas né, começa a aderir digamos, a conteúdos e maneiras de proceder, de agir, contrários ao que a igreja coloca. Então, essa desarticulação entre crer e viver e agir conforme a fé, o que Cristo falou? Quem me ama, segue meus mandamentos. Quem me ama, segue meus mandamentos. Mas quais mandamentos? Também mandamentos morais. Doutor Paulo, professor Paulo, enfim, o que é moral? A moral doutrina, digamos assim, são as normas que devem orientar a minha ação livre e consciente. As normas. O grande princípio da moral é faça o bem e evite o mal. Esse é o ponto de vista da razão. Né? E faça o bem e evite o mal. O que é o bem e o que é o mal? Aí vamos aprofundando. Essa norma leva aonde? O mal é aquilo que você não quer que faça para você. E o bem é aquilo que você quer que faça para você. Regra de ouro. Mas quem sou eu para eu saber que é bem para mim? Se eu não me autoconhecer, mas me auto-enganar, vou pensar, por exemplo, se eu me embebedar, me viciar, vai ser um bem para mim, porque eu estou auto-enganado e não deve ser modelo, então, esse querer, para mim, que não é um bem, na verdade. E vai por aí, do ponto de vista da razão. Do ponto de vista da fé, os dois grandes mandamentos, e o segundo é o mais moral, é mais a ver com a moral, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo. A moral cristã, católica, não só a católica, mas a moral cristã se resume no amor, né? A Deus acima de todas as coisas. É muito comum hoje falar de direitos humanos, correto? Mas Deus também tem alguns direitos ou não? Deus tem direitos? É só o homem que tem direito? Agora, também se fala de direito, mas esquece os deveres, não? Então, isso é um desdobramento da questão da moral e da questão da fé. E também a doutrina social, não só a doutrina social, ela é anúncio e denúncia. Ela não só anuncia, mas deve denunciar. O anúncio acaba sendo a denúncia, por isso que incomoda muita gente, porque a pessoa se sente questionada, até ameaça interesses, puxa o tapete de interesses, né, seja de grupos, seja de pessoas, então incomoda também a denúncia. Há diversos tipos de reação frente à doutrina social também por isso. Muito obrigado, doutor Paulo. Muito bom, porque no programa de hoje nós estamos fazendo uma coisa muito importante. Nós estamos queimando fosfato a respeito da nossa fé, da nossa vida cristã. Isso é fundamental. Porque a Carla tem perguntas ali, mas eu vou atender essa pergunta que chega por telefone, é da Denise Manhães. Acho que é isso, Denise. Se eu errei seu sobrenome muito chique, me desculpe, viu, querida? Ela é do Rio de Janeiro. Ela pergunta ao senhor, porque o senhor fez referência ao marxismo. Ela pergunta, eu gostaria de saber no que o marxismo vai contra a doutrina da Igreja Católica. Veja, é claro que algumas horas não seriam suficientes para a gente tem que fazer um programa especial sobre questões discutir isso. Mas, no fundo, é o seguinte, uma forma bem simples, o que o Marx coloca é que, em primeiro lugar, a economia, ou seja, o modo como as pessoas organizam a produção, a distribuição dos bens, o consumo, a economia ditaria, ou seja, a organização de tudo o resto. Então, por exemplo, se eu tenho um modelo de organização econômica feudal, imaginem lá na Europa os moinhos, aquele modo de produção feudal. Então, aquele modo de produção econômico gera a fé católica, então gera um modo de organização política, gera se relacionarem, como se os moinhos, isso tem um autor mineiro, já que a gente gosta de mineiros, né? Um autor mineiro, talvez um dos maiores pensadores católicos, o João Camilo de Oliveira Torres, como se os moinhos da Idade Média tivessem feito São Tomás de Aquino ter escrito a Suma Teológica. Mas, no fundo, o pensamento marxista vai dizer isso, que a partir da economia, todas as outras, o que ele chama de superestrutura ideológica, ou seja, todas as outras realidades do ser humano vão ser formadas. Então, a partir de um modelo capitalista, digamos assim, a mesma coisa aconteceria. Então, se nós temos a fé do jeito que nós temos, é por causa desse modelo. Se nós temos o direito, as instituições jurídicas do jeito que a gente tem, as leis, é por causa disso, e assim por diante. Ao lado disso, a questão da liberdade humana. Moralmente, o único ser livre é o ser humano.
um cachorro, um macaquinho, ele é, digamos assim, um escravo dos instintos dele. Quando ele tem um instinto, ele vai fazer aquilo que o instinto manda. O único ser que é capaz de, diante de um, entre aspas, instinto, agir de uma maneira diferente, não é o ser humano. E isso é a chamada liberdade moral humana. Então, no fundo, o marxismo não contempla essa liberdade moral, que o ser humano, que é um ser igual, nós somos iguais, mas nós também somos livres. E pensar que a economia seja capaz de ditar todo o restante da relação humana, da vida humana, isso a história provou que não é verdadeira. Até porque Marx previa o fim do capitalismo. Ele achava que a opressão e a miséria seriam tão grandes, a formação de um proletariado, eles se revoltariam e destruiriam o capitalismo. No fundo, isso não aconteceu. O que aconteceu, e aí a doutrina social da Igreja foi fundamental, quando o Papa Leão XIII, em 1891, começa a denunciar os abusos que os gananciosos tinham na época e tudo mais. Quem mais denunciou as opressões por que passaram os trabalhadores, as classes pobres e tudo mais, foi a Igreja Católica. Só que sem buscar uma revolução para construir isso. Pelo contrário, o caminho escolhido pela Igreja sempre foi o caminho da pacificação. Então, salários justos, descanso semanal remunerado, férias, tudo isso foram conquistas, sobretudo, do pensamento social cristão, dos partidos que tinham uma inspiração no final do século XIX, começo do século XX, de inspiração cristã e católica. Interessante isso. A Igreja contribuiu muito para que hoje a gente tivesse condições de trabalhos mais dignas e, no fundo, o que mostra a realidade é que aquelas empresas que tratam bem os seus colaboradores, já não chamam mais nem de empregados, chamam de colaboradores, que remuneram com justiça, dão um salário justo, cuidam da pessoa como um ser humano, uma pessoa humana, são as empresas que mais produzem e até que mais lucram no mundo. E isso é ensino e pensamento social católico.